Então, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Ontem a gente viu até o pedacinho do capítulo 35 de Gênesis, né, o início. Então nós vamos continuar no capítulo 35 de Gênesis, vamos tentar chegar até o 39, se o tempo nos permitir. Um resumo, mais uma vez, saliento que é só um resumo do que eu li, não é um estudo bíblico, tá? Então, lá no capítulo 35, depois que o filho de Jacó traíram Jacó e destruíram lá a cidade porque pegaram a irmã dele lá, Diná, nós falamos já no dia 6, Deus chegou para Jacó de novo e disse: Jacó, levante-se e vá para Betel e habite ali. Então Jacó pegou sua família e disse: jogue fora todos os seus deuses estranhos, todos os seus pertences estranhos, e vamos todos para Betel. Farei ali um altar e ali honrarei ao Senhor. E quando eles partiram para Betel, em seguida que eles partiram, as cidades vizinhas conheceram o terror de Deus. Deus fez uma limpa nas cidades vizinhas e eles foram salvos. Então Jacó chegou a essa cidade de Betel e lá ele permaneceu e deu o nome da cidade El Betel, na terra de Canaã. Depois que Jacó havia voltado de Panarã, onde ele enterrou uma ama da Rebeca, da sua esposa, Deus apareceu para ele mais uma vez e disse assim, ó, a gente já tinha visto que Deus tinha falado com ele na luta, quando ele lutou com Deus, teoricamente, né, e foi tocado na coxa e ficou manco, Deus já tinha falado com ele que o nome dele seria Israel. E aqui mais uma vez Deus fala com ele, ó, a partir de agora você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E disse mais ainda para ele: eu sou Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se, uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque, eu darei a você também, e depois de você, a sua descendência. Então lá em Betel, Deus falou com Jacó de novo, né? Então Raquel teve mais um filho. A Raquel morre no parto desse filho. O nome desse filho era Benoni, mas ele acabou se chamando Benjamim. Então ela morreu e deu à luz a mais um filho para Jacó, que é o Benjamim. Então aqui nesse capítulo fala muito sobre os descendentes. Capítulo 35, capítulo 36, fala sobre os descendentes de Jacó, que agora é Israel, né, dos filhos de Lia. Então tem o Rubem, são mais de 10, 15 descendentes, que quem quiser consultar, olha lá na Bíblia, no capítulo 35, de Gênesis, que tem todos os descendentes de Israel, de Jacó, né? Então o pai do Jacó morre lá no capítulo 35, entendeu? O Isaac morre, tá? Ele morreu aos 180 anos, após uma longa velhice. Ali no capítulo 36 fala dos descendentes de Esaú, né? Então são vários descendentes de Esaú. Fala também dos descendentes de Seir, são vários descendentes de Seir. No capítulo 36 também fala dos reis e chefes de Edom, tem vários ali, muitos nomes, que não vale a pena a gente falar aqui, porque não é o objetivo. Quem quer saber os nomes, leia lá no capítulo, que tem muitos nomes, são muitos nomes mesmo, muitos descendentes. E lá no capítulo 37, Jacó acaba mostrando a todos os seus filhos a preferência por um dos seus filhos, que é José. Não é o José, aquele de Jesus, da Maria, não. É no Velho Testamento, antes da chegada de Jesus. É o José, filho de Jacó. Então, os filhos de Jacó eram vários, com Lia e com Raquel. Então, tinha o Simeão, o Levi, com a Lia, né? O Judá, Naftali, Gade, Azer, Isacar, Zebulon, Diná e o José. E o Rubem, nós vamos ver falar do Rubem mais pra frente. Porque o que acontece nesse capítulo 37? Jacó mostra que gosta muito de José. E os irmãos ficam com ciúme. Jacó dá uma roupa bonita para José, um manto para José. E os irmãos ficam com ciúme. Ainda mais que José tem alguns sonhos e fala para os irmãos dele: eu me vi você sendo meus servos. Eu me vi no meio do trigo, todas as palhas de trigo se inclinavam para a minha de pé, de vocês deitados. Então, ele falou tanto isso que os irmãos ficaram com inveja dele, ficaram com raiva dele. Tanto que ficaram com raiva que armaram uma conspiração contra ele. Então, em toda a história, quando José foi preso, começa aí. Os irmãos dele, do José, filhos de Jacó, armaram uma conspiração. O que eles fizeram? Os irmãos foram apacentar o rebanho num lugar. Esse lugar se chamava Hebron. E um homem encontrou José, foi atrás dos irmãos, né? E um homem encontrou José e disse: seus irmãos estiveram aqui. O que você está procurando? Eu estou procurando meus irmãos. Ele disse: eles foram embora aqui. Eles foram para Dotã. E lá em Dotã, onde José chegou lá, os irmãos dele, quando viram que ele chegou, disseram: lá vem o José, o sonhador. Vamos matar ele. Chega disso. Vamos matar ele. E os irmãos aceitaram. Só que um dos irmãos, que era Rubem, não aceitou.
um dos irmãos de José, filho de Lia. Não aceitou. Então estava lá o Judá, estavam vários irmãos de José que conspiraram contra ele. E não deixou. Rubão pensou, não vou deixar matar. E deu uma ideia, joguem ele naquela cisterna ali que está vazia e deixem ele ali. Porque o Rubens queria pegar daí o José e levar para o pai dele. Então eles tiraram a túnica de José, jogaram José na cisterna e foram comer. Aí eles notaram que veio uma caravana de ismaelitas. Ismaelitas era um povo que escravizava, né? Comprava escravos, comprava pessoas, né, para trabalhar. E aí Judá, quando viu essa caravana dos ismaelitas, disse: o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, do nosso sangue. Os irmãos dele concordaram e eles acabaram vendendo o irmão aos ismaelitas, sem o Rubens saber. E quando o Rubens voltou lá na cisterna para pegar, voltou à cisterna para pegar o José, ele já não estava mais nela. Então ele pensou, como é que eu vou falar isso para o meu pai? Então eles pegaram a túnica de José, mataram um bode lá, sujaram a túnica dele de sangue e apresentaram para Jacó, dizendo, seu filho foi comido por uma fera. Seu filho foi comido por uma fera. E Jacó chorou a morte do filho, acreditou nisso e continuou a chorar pelo filho. E quando os ismaelitas, então eles venderam o José, esses ismaelitas venderam o José para Potifar, que era um oficial de Faraó. E lá no capítulo 39, nós já estamos terminando aqui o capítulo 39, hoje é bem curto, José foi levado lá para o Egito, ficou na casa de Potifar e ele servia ao Potifar. Ele foi vendido para servir ao Potifar. Só que Potifar notou que tudo que passava na mão de José era abençoado. Deus era com José. Então tudo que passava na mão dele era abençoado, era próspero, prosperava. Então Potifar tornou José o mordomo do palácio, mordomo da sua casa. Só que José tinha um belo porte, ele tinha uma boa aparência, ele tinha uma ótima aparência. E a mulher de Potifar se interessou por ele e se ofereceu para ele várias vezes. Venha para a cama comigo. Escute, mulher, meu senhor, seu marido, não se preocupa com nada que tem nessa casa. Ele deu tudo nas minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora que é a mulher dele. Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então ele se recusou e a mulher armou para ele. Um dia ela chamou ele no quarto lá, tirou as roupas dele meio que à força, e ele, quando viu que ela fez isso, ela começou a gritar, ele saiu correndo sem as roupas. E ela começou a gritar e disse, olha o que esse homem me fez, olha o que esse homem me fez, olha o que esse homem me fez. Meu marido me trouxe esse hebreu aqui para casa para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, tentou me levar para a cama. Então ela armou uma cena porque ele não quis ela. Ela armou uma cena, a mulher de Potifar. E Potifar acreditou na mulher e jogou o José na prisão. Foi aí que José foi preso. Só que mesmo lá na prisão, Deus foi bondoso com José. O próprio carcereiro se agradou do que José fazia e tratou José muito bem. Ele confiou todos os presos que estavam no cárcere para José. Então amanhã nós vamos ler o capítulo 40. O capítulo 40 é onde eles descobrem o dom de José. José era interpretador de sonhos e foi isso que acabou tirando ele da prisão. Mas nós vamos ver isso amanhã no capítulo 40 e 41. No capítulo 41, José acaba se tornando governador do Egito. Então nós vamos chegar lá amanhã. Amém? Obrigado.